tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o livro do mês de outubro do nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros, então vem comigo! Então, pessoal, esse aqui é o livro de outubro do nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros, tá? Essa daqui é a cartelinha com as indicações de livros, eu vou deixar ela aqui do lado, tem um banquinho, eu vou deixar as coisas aqui do lado agora, vocês não vão ver o banquinho, mas ele está aqui, então é isso aí. O livro No Zenith, ele é um livro do Vietnã. A autora é essa daqui, olha, Duong Thu Hong. Eu não sei pronunciar, gente, o nome dela. É um nome muito diferente, mas eu espero que vocês consigam buscar aí, quem quiser ler o livro depois, tá? E eu vou contar um pouquinho de como foi pra mim a experiência, e quem já leu o livro depois comenta aqui se concorda ou não, se a sua experiência foi diferente, se foi parecido com a minha experiência de ler esse livro, tá? A história do livro se passa um pouco depois do término da guerra entre o Vietnã e os Estados Unidos. E na época da história do livro, eles estão tendo uma guerra civil ali, tá? O Partido Comunista tomou conta do país depois de uma revolução, e a personagem principal é o presidente do país, tá? O presidente do Vietnã é a personagem principal do livro. Porém, vocês vão ver que ele, na verdade, não é a pessoa que comanda o país. E tudo vai se passar na história devido ao fato do porquê que ele perdeu esse comando. O que aconteceu ali no Vietnã para esse presidente perder o comando. E o mais interessante, que é uma peculiaridade da autora, ela não cita o nome do presidente em momento nenhum do livro. Então, a gente vai conhecer o presidente como apenas o presidente, tá? Não fala o nome dele, nem nada. Fala o nome dos outros, das outras pessoas que vão entrar em contato com esse presidente, a gente acaba sabendo o nome, tá? Então, nessa época dessa revolução, quem tá realmente no controle do país é uma pessoa chamada Sal, e ele é um dos comandantes do partido comunista. E o Sal e o presidente e algumas outras pessoas, eles fizeram parte de uma revolução, tá? Eles lutaram para a libertação do país, eles tomaram o controle do país, e o presidente era a pessoa principal, era a pessoa que mais lutava nessa época da revolução. Só que conforme eles foram, né, avançando com a revolução e ganhando espaço, quando eles realmente assumiram o controle, esse presidente acaba virando apenas uma figura simbólica no país, sabe? Ele perde completamente o poder. O povo ainda tem esse presidente como um grande rei, como um grande salvador da pátria, e ele é meio idolatrado pelo povo. Porém, a realidade é que o Sal tomou conta e ele acaba traindo o presidente, tá? Eu vou contar um pouco mais pra frente o que acontece. E aí a história começa com o presidente sendo exilado já há 1 ano e meio num templo budista no meio de uma montanha. Ele fica lá sozinho junto com a monge, né, que é responsável, e mais alguns outros sacerdotes lá da monja, e ele fica vivendo ali. E conforme vão passando os dias, esse presidente, que já está doente, está com 70 e poucos anos e exilado, ele começa a apresentar sintomas de uma relativa piora ali naquele exílio, e ele começa a lembrar da vida dele, principalmente do grande arrependimento dele, que foi a esposa, né? Ele teve uma esposa, na história deixa claro que eles se conheceram há mais ou menos 15 anos atrás, do momento presente na história, porque o livro, ele chega até a ser um pouco confuso às vezes, porque ele sempre vai e volta na linha do tempo. Então, às vezes tá no presente, aí do nada ele tem uma memória e aí volta, e aí começa a contar coisas que aconteceram 15 anos atrás, 20 anos atrás, ou então na juventude dele, quando ele morava em Paris. Então, assim, ele vai e volta. E ele conheceu essa esposa, né, essa ex-esposa, 15 anos atrás, só que ela era muito, muito mais jovem que ele. E como ele já estava, né, nessa caminhada para ser o pai do povo, o partido dele, que era o Partido Comunista, não aceitava isso, e acabou que os dirigentes ali do partido armaram para poder matar. E isso a gente fica sabendo para matar a esposa dele, que era muito mais nova. Ele, como pai do povo, tinha que ser uma pessoa
sozinha, meio que eles queriam transformar ele como se fosse um santo ali do país, sabe? E acabou que a esposa dele sofreu as consequências disso. Ela era muito mais jovem. Na época que eles se conheceram, ela tinha acho que 18 anos, ele já tinha 60 e poucos anos, ou cerca de 60 anos. Mas ela acaba se apaixonando por ele por ela, eles casam e tem essa rixa ali do partido de não deixar. Então ele foi traído, ela morreu e ele foi ele teve que esconder os filhos, né? Eles tiveram 2 filhos, eles foram separados, cada filho morando com uma pessoa diferente. E ele, nesse exílio, 15 anos depois, começa a lembrar e a falar do arrependimento que ele tem de não ter conseguido salvar ela, de não ter conseguido ser um bom marido e proteger a esposa. Então ele fica o tempo todo nessa questão do saudosismo. E ele tem um amigo. A única pessoa aqui no livro que é realmente amiga do presidente é das pessoas do partido, mas ele não é muito importante, ele não é um dos comandantes do partido, mas ele faz parte, né, do partido, é o Vu. Gente, eu vou pronunciar tudo do jeito que escreve em português, tá? Porque eu não vou saber pronunciar no dialeto deles lá do Vietnã. Então, assim, escreve Vu. Então, o Vu, ele é o único amigo com quem o presidente pode contar. E é a única pessoa que vai realmente visitar esse presidente no exílio. E ele toma conta do filho do presidente, tá? Mas só que só o presidente e ele sabem que esse menino é dele. Ninguém mais sabe que esse menino adotivo que o Vu tem é o filho do presidente, por questão de proteção. E aí o Vu também começa a lembrar, às vezes, cada capítulo do livro é do ponto de vista de uma pessoa. Tem um capítulo que é o presidente, tanto contando o presente dele como voltando, né, lembrando as coisas que aconteceram no passado. Aí depois o outro capítulo é o Vu, tanto falando um pouco do presente dele, quanto voltando e relembrando a época da guerra, da revolução, um pouco sobre a guerra entre o Vietnã e os Estados Unidos. E também tem o An, que é o pai de criação, cunhado dessa esposa do presidente que faleceu. E então ele detesta o presidente, então tem um capítulo só falando sobre ele. E, para mim, a parte mais interessante é a parte do lenhador que morreu. O presidente, lá no exílio, mora, né, nas montanhas. E ali perto tem um vilarejo. E nesse vilarejo, um dia ele escuta um adolescente que tem aproximadamente a idade do filho dele gritando, chorando e pedindo ajuda pelo pai. E aí ele se interessa muito porque ele fica pensando, quando eu morrer, será que meu filho vai pedir ajuda por mim? Será que meu filho vai saber quem eu sou, que eu sou o pai dele? Será que meu filho vai chorar? Então ele começa a ter essas crises existenciais e ele se interessa muito pelo Sr. Quan, que é o lenhador que falece. E aí tem um capítulo inteiro aqui no livro que fala da história de vida do Sr. Quan, a relação que ele tem com o filho mais velho, que já é um filho de 40 e poucos anos, que não tem um bom relacionamento com ele, como que ele conheceu a segunda mulher, depois que a mulher dele, a primeira mulher, faleceu, ele acaba se casando com uma mulher também bem mais nova, que é também um espelho do presidente, né? Tanto o Sr. Quan quanto o presidente se casaram aos 60 e poucos anos com uma mulher muito, muito mais jovem e tiveram um filho mais ou menos na mesma época, só que eles não se conheciam. E aí o presidente começa a conhecer a história do Sr. Quan quando ele tá lá no exílio. Só que o Sr. Quan sofreu um acidente e falece. E nisso o presidente começa a tentar extrair pedaços da história do Sr. Quan através dos soldados que estão ali para proteger ele. E ele acaba indo visitar o velório e aí dá um pouco de dinheiro para a família e fica sabendo de todo o caos. Mas o mais legal é que o capítulo que conta a história toda do Sr. Quan é muito interessante. A escrita da autora é excelente, ela é ótima em descrição, ela é ótima nos diálogos. Parece que você está sentado ali na cozinha de um camponês do interior do Vietnã, escutando a conversa, escutando a fofoca. Tipo assim, você se sente dentro daquele local. Ela é ótima nas descrições de paisagem. Você consegue imaginar, sabe, o local. A escrita dela é excelente. Só que é uma leitura, assim, que não tem grandes reviravoltas. Não tem, assim, uma perseguição, não tem nada disso. É apenas pessoas
lembrando do seu passado e contando um pouco do seu presente. Porém, ela escreve de um jeito tão bem feito, ela colocou a história ali de um jeito que foi tão bem feito que você não fica enjoado, sabe? O livro é fluido, a escrita é maravilhosa, sabe? Não dá vontade de parar, mas a história em si são pequenos causos aqui e ali, um pai que briga com o filho, um pai que tem que cumprir o seu dever como presidente e não consegue criar o filho, uma pessoa que morre, mas não é uma ação, não é aquele livro de suspense ou perseguição, é simplesmente uma narração de fatos ali do dia a dia das pessoas, sabe? E é muito interessante. Você consegue saber vários pratos típicos do Vietnã, você consegue saber como que as pessoas ali naquela época interagiam umas com as outras. É muito gostoso, muito interessante. Culturalmente falando, para você conhecer essa cultura do país, é muito interessante ler esse livro, gente. Eu indico muito, tá? E esse livro, ele foi publicado, deixa eu falar para vocês, em 2009, tá? Vou mostrar um pouquinho da edição, olha. Ele tem aqui, ó, uma orelha bem grande. Aí aqui atrás também, ó, tem outra orelha, tá? Aqui na frente fala um pouco da autora e eu vou ler para vocês porque é bem interessante, ó. Duong, eu vou falar só o primeiro nome dela. Tá? Duong nasceu no Vietnã em 1947. A partir de 1980, tornou-se uma figura proeminente na luta pelos direitos humanos e por reformas democráticas em seu país, e denunciou a censura política contra os intelectuais. Em abril de 1991, foi presa sem processo legal e, após protestos na França e nos Estados Unidos, foi libertada em novembro do mesmo ano. Até janeiro de 2006, morou em Hanoi, em residência vigiada pelo governo. A partir de então, mudou-se para Paris. É uma das mais importantes escritoras vietnamitas da atualidade. No Zenit, considerado seu romance mais importante, é seu primeiro livro publicado no Brasil. Então, assim, gente, muito da opinião política da autora vai estar aqui no livro, através da boca de alguns personagens, sabe? E tem uma conversa, o presidente, ele tá doente, então tem umas passagens que ele imagina que tem pessoas ali visitando ele, mas na verdade a única pessoa que presencialmente vai lá naquele exílio é o Vu. Mas ele tem uma conversa imaginária com o Sal, que é o ditador que tá ali por trás do comando do país, sem autorização do presidente, né? Que ele traiu o presidente, acabou exilando o presidente ali. A conversa entre os dois, gente, é brilhante, sabe? Eles discutem o objetivo da guerra, eles discutem o fato de pessoas inocentes estarem morrendo sem um propósito, que o propósito da resistência, né, que foi essa batalha que o presidente liderou para libertar o país era e depois que eles conseguiram conquistar essa liberdade, acabou que o partido se virou e quis enriquecer e os políticos acabaram focando em só pegar dinheiro para poder para ter, como eu posso dizer, para o benefício próprio, e esqueceram de todo o ideal da revolução, sabe? E é uma das discussões que o presidente tem ali, imaginando como seria confrontar o Sal e dizer algumas verdades, sabe? Então, assim, essa passagem é muito interessante. Aí tem uma parte que o presidente confronta, né, nessa conversa imaginária, o Sal, e aí o Sal vira pra ele e fala assim, né, o presidente tá falando, mas e o povo? A gente lutou pelo povo, a gente queria libertar o povo, a gente conseguiu, né, alcançar o nosso objetivo, e agora, olha o que você tá fazendo. E aí o Sal, que é o ditador, fala assim, o povo não passa de um peão no tabuleiro da história, seu papel é ser útil no jogo. Se se torna inútil, cabe sacrificá-lo. Então, assim, mostra um pouco de como a autora vê a opinião desse novo líder ali, daquele novo ditador que estava lá no país dela naquela época, sabe? Então ela acaba, na minha opinião, né, o que eu entendi, ela acaba colocando um pouco da opinião dela sobre os ditadores ali que traíram o presidente na boca desses personagens imaginários, para poder ir fazendo as críticas políticas dela, sabe? E assim, eu achei muito, muito interessante essa técnica que ela usou para poder dar uns cutucões ali, sabe? Tanto que ela acabou ali tendo o livro censurado e tudo mais, e acabou se mudando para Paris depois de um tempo, sabe?
Então, gente, eu gostei muito da leitura, eu super indico esse livro, tá? Ele tem 550 páginas, mas parece assim, que é 200, sabe? É rapidinho. Você vai lendo e quando você vê, acabou. E agora, gente, para o nosso desafio do Volta ao Mundo em 50 livros, a gente tá no continente asiático, certo? Então, aqui, de acordo com a nossa tabelinha, a gente ainda tem que viajar para a China e para o Paquistão, certo? Aí eu perguntei pro pessoal lá no Instagram o que eles prefeririam pro mês de novembro. Se eles prefeririam ler o livro do Paquistão comigo durante o mês de novembro ou o livro da China. E depois da votação lá, ganhou o livro do Paquistão. Então, pessoal, o próximo livro que a gente vai ler é esse aqui, que chama A Noite da Borboleta Dourada, de Tariq Ali. Esse livro é do mesmo autor do As Sombras da Romanceira e o livro de Saladino. Esse livro, ele fecha o quinteto islâmico, ele vem assim de um grupo de livros que se complementam, mas você pode ler ele sozinho, não tem problema, tá? E esse livro aqui, que é o Enterro Celestial, ele vai ficar para dezembro. Por que eu resolvi já contar para vocês, gente? A partir de agora, a gente vai fazer assim no Desafio Volta ao Mundo em 50 livros. Eu vou avisar com bastante antecedência os livros que a gente vai ler, tá? Então, por exemplo, esse daqui é o que a gente vai ler para a última sexta-feira de novembro e esse a gente vai ler para a última sexta-feira de dezembro. E aí, quando a gente chegar na última sexta-feira de dezembro, eu já vou falar os próximos 12 livros, um para cada mês de 2021 do desafio, tá bom? Aí eu já vou sortear lá no Instagram, né, sortear ou fazer uma enquete no Instagram sobre para qual continente a gente vai, né, depois do continente asiático, e aí eu sorteio a ordem dos livros e marco um para cada mês do ano que vem, porque aí vocês conseguem fazer o desafio comigo, porque eu percebi que sorteando só no final do vídeo, ficava muito curto o tempo para poder a gente, né, comprar o livro, esperar o correio entregar e ler em 30 dias. Fica pouco tempo para comprar, receber e ler o livro, né? Se eu sortear no final dos vídeos. Então, eu já vou sortear todos os livros do ano que vem, em dezembro, para vocês poderem acompanhar o desafio comigo, tá? Então, pessoal, é isso aí. Foi essa minha experiência de leitura, tá? Do livro No Zenit. E a gente se vê na última sexta-feira do mês, com a minha experiência de leitura do livro A Noite da Borboleta Dourada para o desafio, tá bom? E o link para quem quiser comprar esses livros aqui vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então é só clicar aqui embaixo que vai ter ali o link para compra dos livros, tá bom? Compra lá para você acompanhar o desafio junto comigo. E a gente vai continuar falando sobre leitura e livros nos próximos vídeos. Tchau!